noite, irmãos. Paz seja com todos. Para nós é motivo de alegria, mais uma vez podermos estar aqui para adorar o Senhor, invocar o nome do Senhor, para declarar a grandeza do nosso Deus, para declarar a nossa total dependência do Senhor. E nós somos gratos a Ele, porque até aqui Ele nos sustentou. Até aqui Ele tem segurado nas nossas mãos. Mesmo num momento tão difícil que temos passado, Ele tem cuidado de nós. Ele tem nos demonstrado o seu amor. Nós somos gratos a Ele, porque nós não merecemos esse amor, mas Ele tem nos sustentado. E eu te convido nessa noite a fechar os seus olhos, a colocar o teu pensamento no Senhor, que você possa tirar esses minutos para adorar o nome dEle. Jesus. Ele está neste lugar. Ele quer ouvir a tua adoração, Ele quer ouvir o teu louvor, Ele quer falar com você através da palavra, mas para isso você precisa abrir o seu coração. Ele está neste lugar. Pai, nós somos gratos pela oportunidade única que nós temos de estar na tua presença. Nós não temos palavras para te agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua paciência para conosco. Oh Deus, nós somos gratos pela vida que o Senhor nos dá. Sou grato, Pai, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, Pai, na vida da comunidade. E eu quero te louvar nessa noite por esse momento especial na tua presença. Momento em que podemos te louvar, declarar a tua grandeza, declarar, Senhor, a nossa total dependência de ti, Pai. Jesus. Muito obrigada, Deus. Eu quero te pedir nessa hora, recebe a nossa adoração. Amém. Recebe o nosso louvor, ainda, Senhor, que de lábios imperfeitos, Pai. Nós reconhecemos que o Senhor é o único digno de ser louvado. Amém, Jesus. Que não há outro digno de honra, de glória, de adoração. Nós te louvamos, Pai, porque nós somos bem-aventurados, Senhor. Amém. Nós te louvamos porque o Senhor está neste lugar, Pai. Ouve nossa oração, Pai. Ouve, Pai, o clamor da igreja que te adora, Deus. Amém, esse é o nosso pedido nessa noite, através dessa canção, Pai. Obrigada, porque nós somos bem-aventurados, Senhor. Aleluia. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que teu reino venha sobre nós, queremos sua glória sobre nós.
bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Essa igreja te adora, Deus. Nós te adoramos, Deus. Tu és santo, Pai. Tu és santo, Deus. Nós te adoramos, Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Santo é o teu nome, Jesus. Sara, Deus, essa nação, Pai. Vem com o teu Espírito Santo e mova-se, Pai, sobre as nossas vidas. Nós te louvamos, Pai. O Senhor é Deus de promessas. Oh, Pai, nós podemos enfrentar todas as coisas, mas nós cremos no Senhor que prometeu. E nós somos mais do que vencedores em Ti, Pai. Santo é o teu nome, Oh, Jesus. Deus, nós te louvamos, Pai, porque os teus olhos Aleluia, estão sobre as nossas vidas. Os Obrigada teus pelo teu olhos cuidado, estão sobre Senhor. nós, Pai. Aleluia, Nós te Jesus. louvamos, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto,
aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos, Senhor, pelas tuas promessas em nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai. Tu és santo, Pai. Que nós possamos estar sempre perto, Pai. Santo, digno, Pai. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Boa noite, irmãos. Que a graça e que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Eu quero dizer que é muito bom poder trazer essa mensagem aqui para vocês e eu espero do fundo do meu coração que essa mensagem alcance o seu coração e que o Senhor Jesus fale com você. Amém? Bom, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, né, em Josué, no capítulo 21. Nós vamos ler o verso 45. Então, eu quero que você abra a sua Bíblia em Josué, capítulo 21, verso 45. E lá diz assim, ó: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Amém? Então, vejam bem, vamos ler mais uma vez. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Essa é a palavra que Josué ele deixa aqui no seu livro. Bom, o tema dessa mensagem aqui nessa noite é: deserto não é um lugar de morada, é um lugar de passagem. Esse é o tema. E eu quero falar com vocês aqui nessa noite sobre deserto, sobre vida no deserto, né?
E eu quero, antes de mais nada, né, falar um pouquinho aqui, bem um pouquinho, né, sobre o livro de Números. Números ele é um livro, para muitos, um livro muito chato, né, de se ler. Por quê? Porque dentro do livro de Números você encontra lá nomes, muitos nomes, contagem, enfim. É um livro cansativo, né? Um livro difícil de se ler, né? Só que o livro de Números ele tem uma história, né? Ele tem uma base ali que, para entender a história dos hebreus, é importante você passar por Números, né? E um detalhe, né? A gente chama, né, na nossa língua de um livro de Números, né? Só que lá no original, no hebraico, a palavra, né, que a gente chama de Números, na verdade é Bamidbar, né? Que o significado é no deserto. Então olha só que interessante. O livro de Números, ele, na verdade, Bamidbar, ele é um nome, né? Ele é no deserto. Ou seja, o que está acontecendo no deserto é a história do povo de Deus caminhando no deserto, né? E por que nós chamamos de Números, né? E o que acontece dentro desse livro? Bom, a gente chama esse livro de Números, né? Essa história no deserto, por quê? Porque quando o povo sai do Egito, né? Eles passam pelo Mar Vermelho, né? E até aqui eu já abro um parênteses aqui para fazer uma pergunta para você. Digamos que você está em uma praia, diante de um mar, e atrás de você tem ali um exército, né? Ou seja, ou você morre afogado ou você morre na mão do exército. Mas daí, durante toda aquela noite em que você passou ali naquele deserto, um vento muito forte separou as águas e abriu o mar. Bom, glória a Deus, né? Um mar se abrir, se dividir, né? Isso já é um milagre, né? Glória a Deus. Então são duas paredes de água. Mas a pergunta que eu faço para você é: você teria coragem de passar? Você teria coragem de entrar nesse mar? Se você está diante de um mar aberto, a pergunta é: você teria coragem de entrar? Eu acredito que se não tivesse um exército atrás do povo de Israel ali, né, eu fico em dúvida se de fato eles entrariam, porque eu não sei se eu entraria. Mas, diante dos problemas que eles estavam vivendo, né, ou eles voltavam e morriam nas mãos dos soldados, ou eles entravam ali naquela passagem e atravessavam o Mar Vermelho, né? E aí eles caminham e chegam até a Terra Prometida, né? E não demoraram 40 anos para chegar na Terra Prometida. Eles caminharam aí, talvez chutando alto, por volta de uns 2 anos no máximo, até a Terra Prometida. E quando eles chegam na Terra Prometida, Moisés envia então alguns espias para entrar na Terra Prometida. Eles ficam ali um tempo dentro da Terra Prometida, vendo se a terra ela era boa, se era possível os hebreus entrarem naquela terra e morarem ali. Só que quando eles saem da Terra Prometida, o que acontece? Eles chegam até Moisés e diante do povo e eles, né, em especial Josué e Caleb, começam então ali a dizer que a terra é boa, que tem comida na terra, que é uma terra boa para se plantar, né? Só que os outros espias que estavam ali, eles começam a colocar medo nas pessoas, dizendo: olha, não dá para morar lá, né? Existe um povo que mora lá, existe gigantes, existe pessoas lá que são aptos da guerra e se nós entrarmos lá, nós vamos morrer. E a falta de fé desse povo faz com que Deus então envie os hebreus de volta para o deserto. Ou seja, eles chegaram na terra, mas porque não creram, Deus diz: olha, Moisés, vocês vão voltar para o deserto, vocês vão ficar caminhando em círculo no deserto, e esse povo que não creu, eles vão morrer no deserto, né? Eles não vão entrar. A geração que vem depois vai entrar na Terra Prometida, mas eles não. Então eles voltam para o deserto, e então Deus diz para eles: vocês vão caminhar 40 anos no deserto. E aí eles voltam para o deserto e eles começam então a caminhar no deserto. E o que acontece ali, né? Ali nós vamos encontrar um livro de Números, que é Bamidbar no deserto, certo? Então por que um livro de Números tem essas contagens? Por que tem números lá? Por que tem nomes, muitos nomes, né? No livro de Números acontece 2 recenseamentos, né? 2 contagens. Uma no início, então se você prestar atenção no detalhe, você vai ver que no início é um número de pessoas. E no final do livro tem outra contagem,
né? Outro recenseamento. E o que acontece? No segundo recenseamento, o número é menor do que o do primeiro. Por quê? Porque o povo está morrendo no deserto, né? Então, o que acontece? Logo, eles chegam, depois de 40 anos, eles chegam diante da Terra Prometida. Moisés sobe um monte, ele vê a Terra Prometida, então começa o livro de Josué, dizendo: Josué, Moisés morreu, né? E agora se põe de pé, né? E Josué assume a liderança do povo de Israel, né? Muitos falam de Moisés, né? Que foi um grande líder, né? Só que às vezes a gente acaba se esquecendo de Josué. Por quê? Porque Josué foi a pessoa que entrou na Terra Prometida pela primeira vez, creu que era possível alcançar aquela terra, mas por conta da falta de fé de outras pessoas teve que ir para o deserto caminhar. Então veja bem, Moisés não viu a Terra Prometida, não entrou na Terra Prometida a primeira vez, ele viu na última vez e morreu. Josué entrou na Terra Prometida a primeira vez, mas não pôde ficar lá, teve que voltar e caminhar 40 anos no deserto. E ele foi para o deserto. E aqui é o tema da mensagem, porque deserto não é um lugar de morada, é um lugar de passagem. O povo vai para o deserto e ali eles passam por muitas coisas, né? É no deserto que eles sentem fome e Deus manda o maná do céu, é no deserto que eles querem comer carne e os pássaros começam a cair na porta da tenda deles, né? É no deserto que eles têm sede, então sai água de uma rocha, né? E é no deserto que eles vivem as experiências, as maiores experiências com Deus. É no deserto. Só que o deserto também é um lugar muito ruim. O porquê? Porque no deserto você se machuca. No deserto a sua pele é desgastada, ela é queimada. O deserto faz você ver coisas onde não tem. No deserto não tem água. No deserto não tem comida. No deserto não dá para plantar, porque não vai nascer nada lá. O deserto é um lugar ruim. E eu costumo dizer que o deserto ele é ou uma escola ou um cemitério. E em especial para os hebreus ele foi escola e cemitério. Por quê? Porque muitos morreram no deserto, né? Mas também muitos aprenderam no deserto. Então eu já quero dizer para você que o deserto que talvez você está passando, ele pode ser para você tanto um cemitério ou ele pode ser para você uma escola. Só basta você olhar para a sua vida e ver a forma que você está vivendo. Porque se você está vivendo como aqueles que não creram que Deus havia feito promessas para você, se você está vivendo como aquele que se esqueceu das promessas de Deus na sua vida, sim, o cemitério é para você, o deserto é para você um cemitério. Essa é a verdade, né? Mas você pode olhar para o deserto de uma outra forma. Você pode olhar para o deserto e encontrar no deserto um lugar de encontro com Deus, onde você pode se encontrar com o Senhor. E é interessante, né? Por quê? Porque quando a gente fala de deserto, nós estamos falando de tempos difíceis, né? De tempos difíceis. Nós estamos falando de fase da vida onde ninguém quer passar, né? E quando eu penso no deserto, o que me vem na memória é um momentos ruins que eu já passei, né? Só que é no deserto que você vai viver as suas maiores experiências com o Senhor. É no deserto, né? E é interessante porque o povo diz que está com fome, então Deus manda o maná, né? E a palavra maná, o significado da palavra maná é: o que é isso? Esse é o significado. O que é isso? Entende? Veja bem, eu creio que Deus abriu o mar vermelho, eu creio que o Senhor está comigo, mas quando eu acordar no outro dia e encontrar na porta da minha tenda maná, ainda assim eu vou me surpreender dizendo o que é isso. Por quê? Porque é isso que o Senhor faz comigo e é isso que o Senhor faz com você. Por mais que eu creio, por mais que você crê, nós estamos sempre nos surpreendendo dizendo o que é isso. Então eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia em um outro texto, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16 e 18. E lá ele vai dizer assim: Segunda Coríntios, capítulo 4, versos 16 a 18,
Ele diz assim, ó, olha só. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas as que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Bom, antes de expor esse texto aqui, deixa eu dizer para você. O que tem de gente? E não é por conta da pandemia, não. A pandemia é mais um deserto. Né? O que tem de gente passando por problemas da vida, certo? Que estão focadas nos problemas, mas tão focadas nos problemas que não conseguem encontrar Deus. Pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão desistindo, pessoas que estão fazendo morada no deserto. Lembra do tema? O deserto é um lugar de passagem e não de morada. Pessoas que se acostumaram com aquela vida e estão vivendo lá. Pessoas que desistiram. O que tem, gente, é muita gente. Agora, olha só, vamos fazer uma exposição desse texto. Por isso, não desanimamos. Olha o que Paulo está falando. Paulo está falando assim, olha, independente do deserto que você passa, não desanime. Ele está falando, independente das lutas que você está passando, não desanime. Independente das dores que você está sentindo, não desanime. Ele está falando isso. E aí ele continua, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ele diz mesmo que a sua carne, mesmo que o seu velho homem diga para você aonde está o seu Deus nesse tempo que você está passando de deserto, aonde está o seu Deus que te levou até a terra prometida, mas não te deixou entrar, mesmo que a sua carne grita dentro de você para desistir, Paulo diz, não desanime, não desanime. E aí ele continua, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Vamos ler o versículo 16 inteiro de novo? Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. De que forma que o seu homem interior pode se renovar dia a dia? Olha para as promessas. Se volte para as promessas do Senhor. As promessas do Senhor, elas têm que ser a base para que você consiga passar pelo deserto que você está vivendo. Porque veja bem, depois do deserto, existe uma terra que emana leite e mel. O deserto é passageiro. O deserto é passageiro. E aí ele continua no verso 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Olha como que é lindo isso. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Ele está falando porque a nossa leve e momentânea tribulação, ele está dizendo que a tribulação que você está vivendo, que eu estou vivendo, ela vai passar. Ela vai passar. Ele está dizendo que a nossa leve, ele está dizendo que esse deserto que eu e você estamos carregando e que para nós é muito pesado, ele está dizendo é leve. E por que não é mais pesado? Porque o Senhor está comigo, o Senhor está com você. Queridos, seria pior se o Senhor não estivesse com a gente. Seria pior. Vejam bem. O que seria do povo no deserto se Deus não tivesse mandado maná para eles? Não tinha como plantar. O que seria do povo no deserto se Deus não mandasse uma nuvem durante o dia para guiar eles e para levar sombra para eles?
o que seria da gente, o que seria deles no deserto, se Deus não tivesse mandado água para eles, no deserto não tinha água. O que seria daquele povo? O que seria do povo no deserto sem maná? O nosso problema, sabe qual que é? É que muitas vezes nós reclamamos do maná. Nós olhamos para o pouco que a gente tem e a gente diz: aonde que o Senhor está, Deus? Eu não aguento mais, não dá mais. E por conta de nós estarmos focando no deserto, nós não percebemos que o pouco que nós temos é o maná de Deus. Nós não percebemos que o copinho de água que nós temos é o maná de Deus. Nós não percebemos que a carne que cai na nossa tenda, na porta da nossa tenda, é um pássaro olhando para mim, olhando para você, dizendo: o Senhor me mandou aqui para te alimentar. E por que nós não vemos isso? Porque nós estamos focando no deserto. E o deserto só é um lugar de passagem. Agora eu quero que você preste atenção nisso. Que o deserto foi um lugar onde o povo mais viveu as experiências deles com Deus. O deserto é um lugar onde o povo mais viveu. O deserto é um lugar onde eles tiveram experiências que outros nunca vão ter. Foi no deserto. Foi no deserto, olha só. Foi no deserto da história de Elias que o Senhor se revelou a ele dentro de uma caverna. Foi no deserto. Foi um deserto que o apóstolo Paulo, no deserto da Arábia, onde ele está por volta de 3 anos, em que ele vai dizer, aquele versículo conhecido por muitos, que ele vai dizer: existe um homem que no corpo não sei, em espírito não sei, foi levado ao terceiro céu e viu coisas que não é lícito contar nem a vocês que são apóstolos. Esses homens viveram as maiores experiências deles no deserto. Paulo e Silas estavam vivendo um tipo de deserto dentro de uma prisão, e dentro desse deserto que eles estavam vivendo, eles louvavam, eles oravam ao Senhor, e é nesse deserto que eles vê os alicerces da cadeia sendo abalado e o guarda da prisão sendo convertido. Está entendendo? É no deserto que você vai viver as maiores experiências com Deus. Porque o deserto ele não é só cemitério para aqueles que não crê, mas ele também é escola para aqueles que crê. Então o deserto pode ser um cemitério para você que está sendo incrédulo, mas ele pode ser uma escola para você que confia e descansa no Senhor. E aí o texto continua, depois do versículo 17, ele diz no versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem. Veja bem, o apóstolo Paulo está falando. Vejam bem, o versículo 18 está dizendo: não atentando nós nas coisas que se veem. O apóstolo Paulo está falando assim: ei, para de prestar atenção no deserto. Para de focar no deserto. Para. E hoje nós estamos vivendo uma pandemia. E o que tem de pessoas que estão 24 horas focando em pesquisa da Covid, em como vai sair, qual o próximo passo da vacina, como que está a situação no mundo, no país, na cidade. E o problema não é você ficar por dentro, antenado naquilo que está acontecendo. O problema é que o que tem de gente se enchendo de coisas negativas, focando naquilo que se vê e se esquecendo daquilo que não se vê. Se esquecendo daquele texto que diz: trago à memória aquilo que me traz esperança. Se esquecendo daquele texto que diz: a misericórdia do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Eu não sei você, mas eu escolhi encher o meu coração e minha mente com aquilo que me traz esperança. Então sim, quero ficar antenado com tudo que está acontecendo, mas a minha prioridade é aquilo que o Senhor diz. E existem promessas do Senhor. Eu não sei se o Senhor vai me levar dentro de uma pandemia ou fora de uma pandemia, mas eu sei que as promessas do Senhor estão até mesmo na morte.
Então veja bem, o apóstolo Paulo diz, não atentando nós nas coisas que se veem. E ele continua, mas que se não veem, porque as que se veem são temporais. Ele está falando assim, escuta, isso que está vivendo, não foque os seus olhos nesses problemas, porque isso é temporal e isso vai passar. Mas foque o seu espírito, a sua vida naquilo que não se vê. Ele está dizendo, exerça a fé. E o que é a fé? A fé, como diz Hebreus, é a certeza daquilo que eu não vejo. A fé é a certeza de que há esperança. Eu não sei se você conhece bem a história de Abraão, mas Deus chama Abraão, Deus coloca Abraão à prova e chama Abraão até um monte onde ele deve sacrificar o seu filho. E aí a pergunta é, que pai que sacrifica o filho? Deus. Mas fora Deus, você teria coragem de sacrificar o seu filho? Não, gente, eu não teria coragem. Não teria coragem. Mas Abraão leva o seu filho até o monte, certo? Conversando com o seu filho, no meio do caminho, seu filho olha para ele e diz assim, pai, mas aonde está? Eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo aqui, né, a madeira para o sacrifício lá, mas eu não estou vendo o cordeiro. E Abraão diz assim, filho, Deus proverá. E quando ele chega lá na hora de sacrificar o filho, Deus impede Abraão. Só que Hebreus vai dizer que Abraão creu, ele acreditava, cria que Deus era poderoso para até mesmo ressuscitar o seu filho. Então não, Abraão não estava indo na esperança de que Deus ia impedir ele. Mas Abraão estava indo na esperança de que ainda que ele matasse o seu filho, Deus ia ressuscitar ele. E essa é a fé que o Senhor espera de mim e de você. Não que eu leve o meu filho para um monte, não é isso. Mas a fé que Ele espera de mim e você é que eu pare de olhar para as circunstâncias, para o deserto e foque em Deus. E foque em Deus. Então o versículo 18 ele diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Veja bem, Paulo está me chamando e te chamando para focar naquilo que é eterno. E aí eu queria ler com você de novo o livro de Josué, capítulo 21, 45, que foi o primeiro versículo que nós lemos. E diz assim, ó, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Quem está falando, gente? É Josué. Quem está falando? É aquele jovem que entrou na Terra Prometida, fez ali o seu relatório da terra, apresentou para o povo, apresentou para Moisés, o povo não creu, Deus manda o povo para o deserto. Quem está falando aqui é esse Josué, que viu a terra, mas não pôde ficar nela, mas confiou que o Senhor era fiel e iria levá-los de volta para aquela terra em 40 anos. Uma coisa é certa, Josué não saiu daquele deserto da mesma forma que ele entrou. Não saiu. No deserto que você está passando, Deus está trabalhando em você. No deserto em que você está vivendo, Deus está trabalhando em você. O meu convite para você é que você pare, respire, pare de olhar para os problemas e encontre Deus. Lá em casa, quando nós não temos dinheiro para pagar as contas, eu falo que hoje eu e minha casa nós conhecemos de perto o Deus da provisão. E quando nós não temos dinheiro para pagar as contas, eu digo assim, Deus quer me ensinar algo. Deus quer nos ensinar algo. Né? E o Senhor, na hora certa, no tempo dele, vai mandar. E é incrível, porque já apareceu dinheiro algumas vezes na caixinha do correio. Né? Já apareceu dinheiro na nossa conta. E Deus tem feito dessa forma. Hoje nós estamos conhecendo de perto o Deus da cura. Né? Porque o Senhor tem cuidado de nós e trabalhado em nós dentro
dos problemas de saúde que a nossa filha tem. Eu não sei se eu já contei para vocês, mas um certo dia a gente estava num hospital em Ribeirão Preto, né, na USP lá, e havia aí na sala 3 médicos, né, que estudaram, né, o caso da nossa filha, e o diagnóstico deles ali foi: não existe exame no mundo que vocês façam que diga o que a sua filha tem. Vocês podem ir para os Estados Unidos, vocês podem ir para onde vocês quiserem, não existe exame. E deram um nome, que eu não sei dizer o nome, né, mas deram um nome do problema que a nossa filha tinha, um diagnóstico, e falaram: esse é um diagnóstico clínico, né? E eu disse assim: mas doutor, o que é um diagnóstico clínico? E ele falou assim: diagnóstico clínico é com base em livros. Nós estamos olhando para sua filha, para os exames dela, olhando para os livros e com base nos livros, a gente pensa que é isso. Mas talvez o ano que vem, quando vocês voltarem aqui, nós podemos dar um outro diagnóstico, um outro nome para esse problema que ela tem, né? E assim vai, então nós vamos ter que acompanhar ela. E nós estávamos ali com o diretor da USP dentro da sala, né, com os especialistas, os melhores médicos da USP dentro da sala, dizendo para nós que eles não conseguem resolver o problema da nossa filha. Naquele momento, nosso coração começou a doer. A Cláudia segurando ali para não chorar, e a gente ouvindo aquela notícia triste, no meio de toda aquela notícia triste, aqueles médicos falando, uma médica que estava ali na sala, Deus toma um lugar dela ali e envia o maná. E quando aquela médica está escrevendo, ela para, olha para a gente e diz: mas a história da Maria Rita está sendo escrita por Deus. E ela voltou a escrever. Por alguns segundos ali, Deus assume um lugar daquela médica e diz assim: vocês precisam de maná, tá aqui o maná. E aí a última história para a gente encerrar. Uma certa vez um missionário em um campo distante, né, fica sabendo que o pai dele aqui no Brasil estava muito doente. E ele então pega um avião e ele vem para o Brasil para ver o pai já de idade. E quando ele chega no hospital, né, o pai dele, um senhorzinho, olha para ele e diz assim: filho, o que você está fazendo aqui? E ele diz: pai, eu vim ver o senhor está mal, o senhor está morrendo. E os médicos já tinham desacreditado, os médicos já tinham falado que eles não tinham o que fazer na situação daquele senhor. E aquele senhor olha para o filho e diz assim: o que você está fazendo aqui? Você estava em um lugar onde tem um monte de doentes que precisam ser tratados e você vem me visitar? Irmãos, consegue entender isso? Um pai que está internado dizendo: você estava em um lugar onde tem um monte de doente que precisa ser tratado e você vem me visitar? Volta para lá agora, ele diz. E o pai diz assim: digo mais, não ore para Deus me curar. Não ore, porque eu estou voltando para casa. Tá entendendo? Talvez você vai dizer assim: quando passar esse deserto da pandemia, eu vou chegar na terra que mana leite e mel. Mas, e o meu irmão? E aquela pessoa muito próxima que estava no deserto confiando no Senhor, que morreu lá? Que morreu dentro da pandemia? Como fica com essas pessoas? Essas pessoas também chegaram, só que a diferença é que nós vamos chegar nessa terra que mana leite e mel pós-Covid. Essas pessoas já chegaram. Por quê? Porque o apóstolo Paulo vai dizer para nós focarmos naquilo que é eterno. E aqueles que estão em Cristo crê que nem mesmo a morte pode pará-los, mas a morte foi derrotada por Cristo. Então existe uma terra que emana leite e mel. Então qual é a esperança que eu tenho? Que ainda que o Covid toque em mim, ainda que o Covid tire a minha vida, eu estou voltando para casa. Eu estou voltando para casa. Então não foque no deserto, mas foque em Deus, nas promessas. E qual é a promessa do Senhor para mim e para você? Eu estou contigo. Eu estou com você. Eu estou indo para a casa do meu pai para preparar a morada para você. Então foque nisso. Creia de que o Senhor está com você e que quando esse deserto que você está passando passar, você não mais será a mesma pessoa. Ah, queridos irmãos,
Eu tento imaginar Josué diante das muralhas de Jericó, olhando para aquelas muralhas que eram as muralhas mais fortes da época, olhando para aquelas muralhas gigantes e dizendo para elas: vocês não são nada perto do que eu vivi no deserto. Vocês não são nada, é isso que acontece. A escola não faz isso com você. Deus te prepara para outras coisas que virão lá na frente. E quando os problemas da vida chegarem lá na frente, você vai dizer: isso não é nada perto do que eu já vivi. O meu Deus é o Deus que manda maná. O meu Deus é o Deus que abre mar. O meu Deus é o Deus que manda água. O meu Deus é o Deus que manda uma nuvem. O meu Deus é o Deus que manda uma cortina de fogo. O meu Deus é o Deus que está aqui comigo agora. Então essa muralha não é nada. Ela vai ter que se dobrar diante do Senhor. Essa é a mensagem do Senhor. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é o seu deserto. Mas o Senhor me trouxe aqui hoje, em um sábado, para pregar para você que está assistindo em um domingo, que há esperança para a sua vida. Que há esperança para você e para a sua casa. Confia no Senhor. Descansa no Senhor. Amém? Antes de orar, eu quero te convocar a levantar um clamor por todas as igrejas perseguidas na face da terra. Né? Hoje, aqui no sábado, é dia 29, né? Você está assistindo essa mensagem dia 30 de maio. E dia 30 de maio, não sei nem se pode se dizer dessa forma, mas é comemorado o dia da igreja perseguida. Né? Então hoje, em vários lugares, em várias igrejas, está tendo um culto, tempos de oração pelas igrejas que estão sendo perseguidas. Né? Então, eu quero te convocar, como irmão em Cristo, a interceder por aqueles que, pelos missionários, pelos cristãos que vivem hoje em países perseguidos, que estão hoje em algum lugar precisando da sua oração. Eu quero te convocar aí no deserto que você está, a parar, prostrar, colocar o seu joelho no chão e levantar um clamor pelos missionários que estão lá fora dizendo: Senhor, me socorre. Eu quero te convocar a chorar com eles, porque eles precisam da nossa oração. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, e nós te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Pai. Hoje, Senhor, nós falamos sobre deserto, Pai. E a verdade, Deus querido, que o deserto não é uma escolha. A pergunta é se nós vamos entrar no deserto com o Senhor ou sem o Senhor. Por favor, Senhor, não me permita entrar em um deserto sem o Senhor. Mas vai, Senhor, na minha frente, Pai. Que o Senhor seja nuvem, Pai querido, quando eu estiver sendo queimado pelo sol. Que o Senhor seja a cortina de fogo, Pai querido, que vai me guiar em uma noite escura, Pai. Que o Senhor seja a água quando eu estiver com sede. Quantas pessoas, ó Pai, nesse momento estão precisando de água, estão precisando de sombra, estão precisando, ó Pai, de descanso. Senhor, eu oro ao Senhor te pedindo que o Senhor sonde agora os corações de cada irmão que está assistindo essa mensagem. Senhor, que o Senhor vá de encontro com eles, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu oro pelas igrejas, ó Pai querido, por cada missionário, por cada irmão em Cristo que está, Deus querido, vivendo, Senhor Jesus, agora em campos perseguidos. Irmãos que estão pregando em cavernas, irmãos que estão pregando, Pai querido, em buracos, em cemitérios, irmãos que estão em algum lugar agora pregando o Evangelho de uma forma escondida, porque se forem pegos vão ser presos. Tem misericórdia deles. Leva sombra, leva água, leva paz, leva direção para eles. Seja com eles, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Eu quero agradecer, primeiro a Deus, agradecer você, por estar participando desse tempo conosco, e que a graça do Senhor Jesus, que a misericórdia do Senhor seja com você e com toda a sua casa, hoje e para todo sempre, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus te abençoe. Boa noite.
dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua